Em abril, nova série de mensagens Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Vamos receber hoje a segunda mensagem da série Sinais de quem experimentou a graça. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, portanto, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler um versículo. Vamos ler o versículo 4. 1 Coríntios 1, 4. Por intermédio do Espírito Santo, Paulo disse àquela igreja e diz a nós nesta manhã: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Você seria capaz de dizer em voz alta este único versículo que nós vamos meditar nesta manhã? Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pai amoroso, obrigado por esta palavra que foi entregue ao meu coração e que vou compartilhar nesta manhã com cada um dos queridos que aqui estão e daqueles que estão nesta transmissão. Que o teu Espírito possa falar de forma clara, objetiva, porém poderosa, tanto para aquele que está falando, quanto para aquele que está ouvindo. Assim, Senhor, nesses próximos minutos, revela a Tua palavra a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu separei esse versículo porque dentro do tema graça irresistível, domingo passado, quando iniciamos esta série de mensagens, eu falei sobre a graça benevolente, que foi exatamente quando o rei Davi, tendo ele sido tão abençoado pela família de Jonatas, ele agora queria demonstrar todo carinho, tudo aquilo que fizeram por ele, ele queria devolver. Então, ele pergunta sobre a família de Jonatas, se ainda havia alguém a quem ele poderia amar, servir e recompensar. E aí havia alguém chamado Mefibosete, e nós fomos tão enriquecidos por ver a atitude de Davi. Hoje eu quero levar você a olhar para a atitude de Paulo. E eu quero falar sobre quais são os sinais que evidencia a graça de Deus. Que sinal as pessoas podem ver, como viram na vida do apóstolo Paulo, que chamou tanto a atenção das pessoas, a ponto delas dizerem: este homem é especial, esse homem é diferente, esse homem tem algumas coisas que eu preciso observar. E interessante que Paulo, ele faz essa menção no verso 4 que lemos, dizendo que ele dava graças a Deus por aqueles irmãos daquela igreja. E interessante que aquela igreja era uma igreja que tinha muitos problemas. Portanto, quem é que tinha problemas? As pessoas. A igreja de Cristo não tem problema, agora as pessoas têm problemas. Quantos aqui têm problemas? A ponto aquele grupo de irmãos
eles começarem a fazer predileções. Um dizia ser de Pedro, outro dizia ser de Paulo. Havia os mais espirituais que diziam, eu sou de Cristo. Tem sempre aqueles que são tão espirituais que quando você pergunta para eles, como é que você está? Eu estou bem. E como é que está a sua vida com Deus? Maravilhosa. E escuta, e a sua comunhão com a palavra e a oração? Nossa, estou assim nas nuvens. É o espiritual. Então Paulo, em vez de fazer qualquer tipo de abordagem negativa, preste atenção nisto. Em vez de Paulo carregar na tinta, como a gente costuma dizer, no aspecto negativo, Paulo faz destaques tão positivos sobre aqueles irmãos. Ele diz assim, que com respeito à graça de Deus que havia alcançado aqueles irmãos, ele orava, ele dizia, Senhor, muito obrigado por conhecer aquela igreja, muito obrigado por conhecer aqueles irmãos, muito obrigado, Senhor, por eles serem quem são. E olha, preste atenção, Paulo é tão inspirador para nós nesta manhã, que ele até fala sobre a gratidão que ele tem em relação aos dons espirituais daqueles irmãos. Em vez de ele dizer, puxa, é uma igreja que falta tanta coisa, ele dizia, aquela igreja tem tanta coisa. É muito diferente de você dizer, olha, falta tanta coisa para mim, tanta coisa em casa, tanta coisa na igreja que eu sirvo a Deus. Em vez disso, você pode dizer, eu tenho tanta coisa em casa, eu vejo tanta coisa boa na vida da igreja, dos irmãos, das pessoas com quem eu convivo. E ouça isso que eu quero destacar nesta manhã. Diga comigo, se crermos de maneira certa, teremos a provisão de Deus para vencer o comportamento errado. Pegou? É isso que Paulo estava dizendo. E ele estava aqui falando, ele estava tornando isso claro, prático para as pessoas. Se você crê e eu também de forma positiva, você e eu teremos uma vida cheia de fé, teremos provisão de Deus para vencer até mesmo comportamentos errados. Agora, o oposto também é verdade. Se nós crermos errado, não há esperança para mudar comportamentos. Então, qual é o segredo que Paulo carregava? E isto ele não fazia porque ele era bom. Ele fazia porque a graça de Deus havia alcançado aquele homem. A graça de Deus havia se manifestado naquele homem. A graça de Deus transformou aquele homem. Ele foi salvo pela graça, mas ele foi transformado por ela também. Tem pessoas que só são salvas, mas não são transformadas. Então, qual é o segredo? Quais os sinais que a gente encontra na vida do apóstolo Paulo para dizer, quero perseguir esse modelo. Eu quero ser assim. Eu quero viver como eu estou vendo na vida deste homem. Não é porque ele foi ao terceiro céu. Não é porque ele escreveu parte do Novo Testamento. Não é porque ele foi, como você vai verificar nesta manhã, um dos grandes apóstolos. Não, mas é porque havia algo que ele havia experimentado e você pode provar também, chamado graça de Deus. Graça de Deus é o favor, é a bondade de Deus para todos nós que não merecemos. Tem muita gente querendo viver pelo mérito, chamada meritocracia. Eu mereço ter saúde, eu mereço ter família, eu mereço ter vida farta, eu mereço tantas coisas. Não, nós não merecemos tudo isto. Isto é favor de Deus, isto é bondade de Deus, isto é graça de Deus. E nós vamos aqui entender qual é o paralelo que Paulo, ele não só conheceu esta graça, provou na sua própria vida,
e aquilo que balizava toda a sua trajetória de vida. Preste atenção. Paulo e você e todos nós precisamos tomar um cuidado muito grande para desmerecer a graça em favor de algo que é muito fácil acontecer na nossa vida, chamada lei. Viver debaixo de lei. Então, se você é o tipo de cristão que provou a graça, você considera que a sua vida, em todos os seus caminhos, é vivido por esta graça, ou você, para algumas coisas, vive debaixo de uma lei? Ouça, se a obra da cruz, aquilo que Jesus fez por nós, não faz diferença no seu dia a dia, este é um sinal, é a luz amarela que acende para fazer você pensar e responder: estou eu vivendo debaixo da graça de Deus? Ou eu não estou valorizando e, pelo contrário, estou até anulando a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário? Se você foi salvo pela graça, como Paulo foi, mas acredita que você será santo cada dia mais, você será um homem, uma mulher de Deus, separado para Deus, pelo seu esforço, é outra luz amarela que se acende para você balizar e dizer: espera um pouco, eu vou ser mais santo, porque eu vou me esconder, vou ficar recluso, ou eu vou entender e experimentar o que aconteceu comigo, o mesmo que aconteceu com Paulo. Ele estava andando, ele era um perseguidor da igreja de Jesus, e de repente ele foi alcançado por Deus. Eu pretendo falar sobre isso da próxima vez que o Senhor permitir compartilhar a palavra. E nesse encontro, indo para uma cidade chamada Damasco, ele teve uma experiência com a graça de Deus. Então ele foi salvo de uma forma inesperada, de alguém que perseguia. Jesus o alcança, o salva, o transforma e manifesta a graça sobre ele. Quando você e eu vivemos constantemente com um sentimento de culpa e condenação por conta dos pecados que você cometeu, está cometendo ou virá a cometer, você está anulando a graça que um dia você disse ter recebido. E aí você começa a viver debaixo de condenação, de lei. E a Bíblia diz que não há mais condenação, diga, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, diga agora, me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo balizava muito a sua vida. E ele ficava considerando isso: espera um pouco, eu fui salvo pela graça, então não é pelo meu esforço. Eu vou viver vitoriosamente. Eu não vou ter sentimento de culpa ou de condenação. Quem traz culpa e condenação tem um nome que não é Jesus. Qual é o nome dele? Quem é que traz culpa e condenação? O diabo, Satanás. Então Paulo disse: eu não vou viver debaixo desse tacão, porque eu experimentei a graça de Deus. Quando você pensa que não merece receber a bênção, eu já cansei de ouvir frases de pessoas sinceras: ah, será que eu mereço, Valmir? Será que eu sou merecedor? Eu penso assim: será que ele ou ela já entendeu que ele ou ela é merecedor de toda a bênção? Porque está escrito,
em Efésios 1:3, que Jesus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Será que ela ou ele já entendeu isso, já provou isso? Às vezes a pessoa ainda está na base da lei. Eu vou fazer por merecer. Sabe aquela frase, vou fazer por onde? Não, você não faz por onde. Ele fez por você. Você só desfruta. Aquilo que eu falei há pouco, ovelha não tem filiação, mas filho tem direito, filho tem herança, filho tem acesso. E você foi transformado em filho de Deus. Esses sinais são importantes, todos nós olharmos para dentro de nossa própria vida. Mas como é que eu posso saber? Você deve perguntar, e se eu fosse você, eu perguntaria: como eu posso saber se eu tenho vivido e se eu tenho dado sinais da graça de Deus sobre mim? Então eu tenho aqui 6 passos, 6 princípios que eu encontrei para você considerar comigo nesta manhã. Primeiro, diga: libertação do pecado. Quer saber se você tem um sinal da graça de Deus na sua vida? É que você está liberto do pecado. Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Quer saber se você tem sinal da graça de Deus na sua vida? O primeiro deles é: você não está debaixo de pecado. Jesus já te libertou do pecado. Você sabia disso? Pastor, até aqueles pecados que eu virei a cometer também. Mas isso não vai anular a graça? Então eu posso pecar e depois a graça vai se manifestar? Não, não é assim. Não é assim. Depois você leia Romanos 6, você vai entender melhor. A palavra de Deus diz que aqueles que receberam a graça já não estão mais debaixo do domínio do pecado. Mas como a graça pode me ajudar e te ajudar a vencer o pecado? De muitas formas. Em primeiro lugar, diga: em primeiro lugar, eu preciso saber que eu fui perdoado. Sabe o que me faz crer que esse grupo de pessoas que vai se batizar hoje nasceu de novo? Não porque eles são perfeitos, não porque eles não têm falhas, pecados, mas é que eles não estão mais debaixo da escravidão do pecado. Porque o pecado não tem mais domínio sobre o crente, sobre o Filho de Deus. Isto é graça. Eles não fizeram nada, nem eu e você fizemos nada. Mas o Senhor fez tudo para libertar você do pecado. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele acabou com esta escravidão do pecado sobre nós. Número 2. Um sinal que havia em Paulo e deve haver em todos nós, é que a graça de Deus promove a paz de Deus. Você é uma pessoa que vive em paz? Olha o que diz Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça tem aqueles que vivem em paz? Eu já respondi. Eles têm paz. A situação pode estar um caos, mas eles têm paz. Deus está no assunto. Deus vai resolver essa situação. Deus vai prover a solução. Deus vai me dar o escape. Eu não vou entrar em pânico. Eu não vou ficar desesperado. Eu vou manter o meu coração firme em Deus, pois eu tenho experimentado a graça dele na minha vida, e esta graça me faz eu viver em paz com Deus e em paz com as pessoas. Número 3.
sinais que há em Paulo e deve haver em todos nós. Sentir-se amado por Deus. Você é o tipo de pessoa que precisa esperar as pessoas dizer: você é amado, você é precioso. Se você é o tipo de ser humano que precisa ser elogiado, de quando você está em um local com outras pessoas e todas são lembradas pelo nome e a pessoa esqueceu de falar o seu nome, você diz: Mutley. Não. Você não precisa ser lembrado por pessoas. Deus lembra de você. Ele amou você. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Quando Deus amou o mundo, Ele não amou o mundo sistema. Ele amou o mundo pessoas. Que Ele deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Terceiro, sente-se amado. Olha que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4. Deus é amor. O que é que Deus é, irmãos? Amor. Deus é o quê? Amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, ou seja, a graça de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor, diz o Senhor para todos nós nesta manhã, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Olha, o medo produz tormento. Olha, o medo produz tormento. Olha, o medo produz tormento. Pessoas que não têm paz, pessoas que vivem amedrontadas, pessoas que não provam o amor de Deus, não sentem-se amadas por Deus. João vem nesta manhã pelo Espírito e diz assim: ora, o verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. E ele termina dizendo assim: nós amamos. E aí entra a graça. Porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que você e eu podemos amar a Deus e as pessoas? Porque Deus amou você e a mim primeiro. Sem você e eu fazermos nada. Deus nos amou e ponto final. 4. Sinais que havia em Paulo e que nesta manhã estamos vendo para que nós olhemos e possamos dizer: a graça de Deus está na minha vida. Ou eu tenho vivido debaixo de lei. Humildade. 1 Coríntios 15, 9, a parte A diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quer saber se a graça de Deus está em nossa vida? Quer ver um sinal evidente? Você não se considera o Todo-Poderoso, a pessoa mais importante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse auditório aqui, embora eu faça uso hoje deste microfone, eu não sou a pessoa mais importante aqui. A pessoa mais importante nesse lugar tem um nome, chama-se Jesus Cristo. É a Ele que eu e você viemos exaltar, adorar, admirar, honrar, bendizer nesse lugar. E você acha bom a gente fazer isso agora? Exaltar ao Senhor? Por que você não faz isso aí no seu lugar agora? Por que você não exalta a Ele? Por que você não bendiz o nome dEle? Por que você não glorifica o nome dEle? Ele é importante. Ele é importante. Nós não somos importantes, mas Ele é importante. Ele é digno de todo louvor. Paulo podia dizer: olha, sabe, Paulo foi lá se encontrar com aqueles apóstolos que Jesus chamou. Ele poderia ter olhado assim nos olhinhos de cada um e dito assim: vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês sabem quem eu sou?
algum de vocês aqui chegou a ir ao terceiro céu? Aí eu fiquei pensando, né, quando estava lendo essa escritura, João, Pedro, Mateus, os demais, ficavam olhando um para o outro e diziam, você foi? Aí João dizia, eu não fui. E você, Pedro, foi? Eu também não fui. E você, Mateus? Eu menos ainda. Você imaginou se fosse esta a maneira como Paulo se dirigisse àqueles apóstolos? A Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João iam orar todos os dias. E a Bíblia diz que as pessoas colocavam nas ruas, nas calçadas, as pessoas doentes, para que somente a sombra de Pedro passasse pelas pessoas doentes e curasse. E Paulo chega e diz assim, eu sou o menor de vocês, não me considero superior a vocês. Humildade. Quinto, penúltimo, para a gente fazer festa nesta manhã. Gratidão. Sinais de alguém que experimentou a graça de Deus é que essa pessoa é grata. É o texto que eu iniciei esse pensamento. Paulo ora e diz, eu sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Paulo estava dizendo, sabe, embora as pessoas digam tantas coisas de vocês, eu olho para vocês e dou graças a Deus pela vida de vocês. Sabe uma coisa que tem faltado muito na igreja dos nossos dias? Gratidão. Gratidão. Há tanta ingratidão, irmãos. Pessoas que foram marcadas por Deus, que foram tocadas por Deus através da sua vida, e te deixaram, te abandonaram. Pais que fizeram o melhor para os seus filhos, e em um dado momento os filhos disseram assim, vou embora. Vou embora. Ingratidão. Quer saber um dos sinais que há na vida das pessoas que provaram a graça de Deus? Elas são gratas. Você é grato. Você é grato por aquilo que Deus te deu. Você é grato pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Você é grato pela igreja que Deus plantou você. Você é grato. Este é um sinal importante para todos nós. E por último, eu queria que você ficasse em pé, para eu mencioná-lo, e em seguida orar. Paulo havia na sua vida essas características, mas não porque ele era bom, é porque a graça de Deus havia alcançado. Ele era um homem grato, ele era um homem humilde, ele provou do amor de Deus, ele foi liberto do pecado, ele vivia em paz. Paulo, a Bíblia fala que ele estava preso com um amigo chamado Silas, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite ele estava cantando. Eu até fiquei assim pensando, o que será que Paulo estava cantando? Qual será o louvor que Paulo estava cantando meia-noite, preso por correntes, num tronco, guardado por guardas, dentro de uma cela? Qual seria o louvor que meia-noite, depois de ter sido chicoteado, Paulo estaria cantando? Quando eu estiver na glória, eu vou perguntar para Paulo, Paulo, qual era o louvor que você estava cantando lá meia-noite? Porque a Bíblia diz que enquanto eles estavam cantando, a cadeia se abriu, as correntes se quebraram. A Bíblia diz que Paulo saiu daquele lugar com o carcereiro, que estava ali guardando a vida daquele homem.
levou ele para casa, cuidou das feridas dele. Paulo pôde falar do amor de Deus, da graça de Deus que ele havia experimentado, e naquele mesmo encontro, a Bíblia não registra o horário, mas a Bíblia registra que toda a casa daquele carcereiro foi batizada e salva. Eu gostaria muito de saber qual é o louvor que Paulo cantou. Uma evidência da graça de Deus é que você tem sempre um louvor no seu coração. É que você tem sempre uma palavra de gratidão no seu coração e na sua boca. Mas por último, uma evidência da graça de Deus é que Paulo tinha fruto. Paulo experimentou tanto a graça de Deus que ele frutificava para Deus. E nós precisamos examinar isso na nossa vida. Qual o fruto? Qual o fruto que eu tenho dado para Deus? Ah, pastor, eu saio de casa, venho para a igreja, eu até sou fiel a Deus, mas eu não estou me referindo a este fruto. Isto é fidelidade, isto é algo que todos fazem. Fruto é o que diz aqui, o próprio texto que lemos de 1 Coríntios, agora ao final dele, verso 9 e 10. Ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. E aí ele diz assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Sabe qual era a consciência que Paulo tinha do fruto que ele estava dando para Deus? Primeiro, ele não se comparava. Ele não está aqui se comparando. Ele está dizendo assim: eu recebi tanto. Deus foi tão generoso comigo, que tudo que eu fizer a vida toda será pouco. Outros podem fazer bem menos do que eu, mas eu não estou aqui avaliando o que os outros estão fazendo. Eu estou aqui considerando o que eu estou fazendo para Deus. E o que eu estou fazendo para Deus é tão pouco. E o texto encerra dizendo o seguinte: todavia, trabalhei muito mais do que todos, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe qual era a consciência de Paulo, irmãos? Que se não fosse a graça de Deus na sua vida, nada funcionaria. Eu queria que você refletisse nesta manhã, para que você não saísse daqui e no decorrer da sua vida cristã, você respondesse sem ter experiência com a graça de Deus. Você provou a graça de Deus? Sim, eu provei. E quais as evidências? Quais as evidências? O que esta graça tem feito na sua vida e através de você? Olha só como fica claro para nós nesta manhã, considerar se nós estamos experimentando diariamente esta graça, ou se estamos muito mais trabalhando, nos esforçando e achando que por fazer tudo isso temos algum mérito. Não temos. Mas se nós dissermos ao Senhor: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Sabe, esta é uma oração que eu faço quase que diariamente. Eu fui ver agora as crianças na sala, e a sala anexa estava transmitindo aqui, a Nádia estava orando. Eu sentei numa cadeira sozinho, sem você me ver. Eu vou falar o que eu fiz. E eu estava sozinho e orei e disse: Senhor, se eu estou aqui, neste lugar, é porque a Tua graça um dia me alcançou. Senhor, se eu vou poder hoje compartilhar a Tua palavra, não é porque eu aprendi, não é porque eu fiz curso, mas é porque a Tua graça um dia me alcançou. Eu experimentei a Tua graça.
Eu proveio da tua graça. E nas coisas que eu ainda não tenho andado em vitória, eu não tenho me desesperado, eu não tenho pensamentos de desistir. Pelo contrário, eu digo: Senhor, não desistas de mim. Senhor, não desistas de mim. Senhor, eu preciso da tua graça na minha vida, Senhor. Eu não posso, Senhor, ser um pastor, um pai, um avô, um marido, um irmão. Eu não posso, Senhor. Eu não posso achar que eu mereço. Eu preciso da tua graça. Eu orei isso, tudo que eu estou dizendo a você e que você está me vendo e ouvindo na internet. Orei sozinho. Porque eu não quero correr o risco de viver a vida cristã pelo esforço, pela lei. Cuidado para você não fazer o mesmo. Muitos fazem assim. Se esforçam. Não, Ele já fez tudo para que você descanse, para que você se beneficie, para que você viva e desfrute daquilo que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Feche os seus olhos, põe as mãos sobre seu coração. Como você está enxergando a vida cristã? A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus transformou sua vida. Fez de você um novo homem, uma nova mulher. A graça de Deus alcançou e transformou você em um novo pai, um novo esposo, uma nova mãe, uma nova esposa. Você que é filho, a graça de Deus te alcançou. Como você tem vivido como um filho? Deus tem se agradado de você. As pessoas que conhecem você, elas podem se agradar e dizer: puxa, que transformação. Como você mudou. Como você está diferente. Como você está. A graça de Deus, ela é para todos. Todos podem acessá-la, todos podem experimentá-la, todos podem vivê-la. Mas eu queria convidar você nesta manhã de reflexão a fazer uma oração. Essa oração é só para aqueles que querem, para aqueles que desejam. E a oração é: Senhor, eu quero ter estes sinais da tua graça na minha vida, como havia na vida do apóstolo Paulo. Senhor, eu quero isto. Senhor, me concedas isto. Quantos querem fazer esta oração aqui, nesta manhã? Então, os que querem, com a mão no coração, digam em voz alta: Pai amoroso, no nome de Jesus, eu te peço que por toda a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, a meu favor, a favor de todos os homens, todos os sinais e evidências da graça de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, eu quero vivê-las, quero experimentá-las. Longe de mim viver pelo mérito, viver pelo esforço, mas eu quero me aproximar para viver todos os dias da minha vida dependendo da graça de Deus. O amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, que eu não merecia, foi concedido a todos aqueles que creem. E eu creio, Senhor, que eu experimentei a graça do Senhor. E agora que eu ouvi
sobre os sinais desta graça. Quero que não só eu, mas quem está ao meu redor possa vê-la e possa também experimentar o que eu experimentei. Sinais da graça de Deus na minha vida. Olhe para alguém e diga: sinais da graça de Deus na sua vida é o que eu desejo para você. Se você crê que esta oração foi ouvida, aplauda ao Senhor nesta manhã.